postura ereta? Não. O ser humano, sim, certo? Oposição entre o polegar e o indicador, isso é característica da espécie humana. Isso daqui, ó, oposição, polegar em pinça. É a única espécie que consegue fazer isso. Isso faz com que a gente tenha mais mobilidade, mais manejo com determinadas ferramentas. Fica muito mais fácil para o ser humano. Cérebro complexo, especializado. A evolução do ser humano levou a essa complexibilidade do cérebro, fazendo com que ele tenha muita mais plasticidade, muito mais especificidade do que qualquer outro animal. Então ele consegue pensar, ele consegue planejar, ele consegue executar, ele consegue prever lá na frente. Então, o cérebro humano ele é muito plástico, ele é muito mais complexo do que dos outros animais. Eu falei, inclusive, acho que foi em aprendizado, foi em fisiologia, falando de sistema neurológico, de sistema neural, sistema nervoso, que o ser humano ele tem muitos neurônios e tem um tamanho do cérebro pré-definido, variando um pouquinho. O elefante ele tem um cérebro muito maior e muito mais neurônios. É porque ele tem muito mais neurônios que ele vai ser mais inteligente que o ser humano? Não, não vem disso daí, certo? Vem dessa complexidade que nós temos no nosso cérebro. Sendo que a gente ainda ativa quase que 7%, 10% da nossa capacidade. Então a gente está muito longe ainda dessa evolução total, certo? Cérebro relativamente grande com relação ao restante do corpo, principalmente quando é criança. A gente vê a cabeça da criança bem desproporcional ao nosso corpo. Então, ele é bem evoluindo em relação ao nosso corpo. Desenvolvimento da linguagem muito bem articulada e simbólica. Então, a gente consegue ter uma comunicação diferente dos outros animais. Ela é muito bem articulada, a gente consegue se comunicar muito mais facilmente, não só através da fala, mas através de símbolos. Por exemplo, se eu não falo inglês e o americano não fala português, mesmo assim a gente consegue se comunicar algumas vezes? Sim, existem símbolos universais que fazem com que isso se torne viável, certo? Reconhecimento de si mesmo. Nós somos a única espécie que reconhecemos a nós mesmos no espelho. Se você colocar qualquer outro animal, ele pensa que é uma outra pessoa, que é uma outra espécie, que é um macaco, um gato, seja lá o que for, que é um outro ser e não ele. Características filogenéticas humanas relacionado à biologia e à cultura, tá? Parece que biologia e cultura foram se integrando ao longo da evolução hominídea, sobretudo na formação de grupos, luta contra predadores maiores e mais velozes. O que significa isso? Significa que, além da gente evoluir biologicamente, isso foi mudando a nossa constituição biológica. Culturalmente, quando a gente começa a se aproximar um do outro, formar grupos, a gente começa a ter uma evolução diferente. A gente precisa ter algumas coisas no detrimento do que precisava ter outras. Além de correr, a gente tem um grupo melhor para se defender. A gente tem um grupo melhor para caçar. Começa a ter uma visão, olho no olho, você começa a interagir com o outro ser humano afetivamente, amorosamente, para acasalar, isso se torna mais viável. Então, essa relação cultural, ela também vai influenciar na evolução biológica. Olha, postura ereta e bípede permite o olho no olho, importante para o acasalamento e relações afetivas, que eu acabei de falar ainda agora. Oposição entre o polegar e o indicador, habilidade de manipulação de objetos, falei anteriormente também. Cérebro, o córtex pré-frontal, planejamento, além da inteligência de armazenar informações, de gravar, você vai prever o futuro, você vai planejar, você vai antecipar aquilo que pode acontecer. Eu vou caçar aquele animal, então eu vou planejar como eu vou caçar aquele animal. Eu vou planejar, se chover eu vou me molhar, então eu vou montar uma casa, eu vou montar alguma coisa, eu vou me
colocar, se chover eu vou me esconder numa caverna. Você começa a planejar ao que tem ao redor. Você começa a prever coisas futuras. Linguagem. Informações específicas e passadas de geração em geração. Então, começam a se contar histórias do que foi acontecido, começa a se relatar como foi feito certas coisas, e essa informação é passada de geração em geração, de pessoas para pessoas, e esse conhecimento, transmissão de conhecimento, começa a gerar aprendizado para muitas e muitas coisas. Importância de compreender a evolução do ser humano. Por que a gente precisa compreender a evolução do ser humano? Conhecer a origem da nossa espécie. Conhecer a origem das nossas características atuais nos diversos aspectos do crescimento e desenvolvimento humano. Compreender o que é tipo da nossa espécie e o que é próprio de cada indivíduo. Consequência, atuação profissional adequada. Então, tudo aquilo que foi relatado, por que é importante aquilo? É importante porque quando a gente consegue identificar o que é que o ser humano é capaz de fazer, quais as suas fases de desenvolvimento, onde que acontece cada coisa, em qual lugar, você consegue adequar a sua prática de atuação. Então, se a criança ela não tem capacidade de amarrar um sapato, por que você vai ensinar ela a amarrar o sapato? Se a criança ainda não tem capacidade de andar, você não vai ensinar ela a correr. Então, tudo no seu tempo, no seu limite. A criança, ela primeiro ela se arrasta, para depois ela se engatinhar, para depois ela engatinhar, para depois ela se levantar, para depois ela andar. Tudo é um processo gradativo e tudo isso tem que ser estimulado. A gente tem que saber quais fases da vida isso vai acontecer. E isso a gente vai ver futuramente. Futuramente a gente vai ver o desenvolvimento aí do ser humano em suas determinadas fases. Essa aqui é uma interatividade que foi feita para vocês anteriormente. E aqui nós temos a resposta, tá? Ambas estão incorretas. Por quê? Porque o homem é mais evoluído que o gorila? Não. Nós vimos que não há um ser que apresente uma evolução melhor do que a outra. Somos apenas diferentes evolutivamente e adaptativamente. A raça branca é tão inteligente quanto a raça negra. Onde está errado isso daí? Lembrem que não há subdivisões de raça no ser humano, na espécie humana. Por isso que está errado, beleza? Então aí a gente entra em fenômenos e conceitos do crescimento e desenvolvimento humano. Aí a gente vem conceitos de crescimento e desenvolvimento. Falamos também em sala de aula. Mas falamos o quê? Que crescimento é um aumento quantitativo. A gente consegue mensurar com números. Por exemplo, a estatura. Chega até certo, vai crescendo, a gente chega até certa estatura, daí a gente não passa mais. A gente tem uma carga genética que vem dos nossos pais, da nossa mãe, que o nosso crescimento ele vai chegar a um determinado limite. Talvez a gente não chegue nesse limite, sim, pode ser que tenha influências que não vão fazer com que a gente chegue lá. Mas chegou naquele limite, naquele platô, a gente não cresce mais do que aquilo, certo? Mas a gente consegue quantificar com números o crescimento. Já o desenvolvimento, ele é qualitativo, ele se refere a mudanças ou manutenções dessa qualidade. E nós temos um exemplo aqui, o exemplo está lá também no AVA de vocês. O aumento na velocidade de produção de células ósseas resulta em um aumento no comprimento do osso. Ou seja, a gente está falando do que aí? De crescimento. O osso, ele cresce em tamanho. Então, a gente consegue quantificar esse crescimento. Isso se dá através do aumento da velocidade de produção de células. Porém, se não houver cálcio suficiente para que o osso se mantenha forte o suficiente, posso dizer que o desenvolvimento ósseo não está adequado, ainda que tenha crescido o suficiente. Ou seja,
houve uma mudança na qualidade desse osso, houve um crescimento, porém ele não foi uma mudança qualitativa suficiente para que ele fosse forte o suficiente. Então, houve uma mudança qualitativa? Houve. Para melhor? Não. Houve uma mudança insuficiente. Então, houve uma mudança para pior, pequena. Então, a mudança também